Vamos lá, meus amigos, dando início após a V1, né? Ventilação mecânica não invasiva, né? O uso de CPAP é um exemplo, né? PIPAP. Então vamos lá. A ventilação mecânica não invasiva é uma técnica de ventilação mecânica em que não é empregado qualquer tipo de prótese traqueal, ou seja, tubo orotraqueal, tubo nasotraqueal ou cânula de traqueostomia, né, que a gente chama de traqueóstomo, sendo a interface entre o ventilador e o paciente feita através de uso de máscara. Então a grande diferença está aí, né, porque a ventilação mecânica invasiva é uma técnica não invasiva, desculpa, é uma técnica que não é empregada qualquer tipo de prótese traqueal, né? Então a ventilação mecânica não invasiva tem por objetivo aumentar a ventilação alveolar e diminuir o trabalho respiratório, né? Então o paciente submetido à ventilação mecânica então o paciente submetido à ventilação não invasiva deve ser capaz de gerar ao menos parte do trabalho respiratório para garantir uma ventilação alveolar adequada. Então o sucesso da técnica depende do paciente, né? Então da adaptação da máscara e familiarização da equipe, tá bom? Então temos muitas vantagens o uso da ventilação não invasiva por pressão positiva, né? Que é o VNIPP. Olha só, os conhecimentos necessários. A ventilação mecânica não invasiva pode ser fornecida de duas modalidades, que é a ventilação não invasiva com pressão negativa e a ventilação não invasiva com pressão positiva. A da pressão negativa é instituída por meio de geração de uma pressão subatmosférica ao redor do tórax e do abdômen do paciente, qual é mantido no interior de uma câmara fechada. É o que a gente chama de pulmão de aço ou coraças mais flexíveis, né? Atualmente a ventilação não invasiva com pressão negativa é pouco utilizada clinicamente, né? Praticamente isso é raro de utilizar hoje, né? A gente utiliza muito a ventilação não invasiva com pressão positiva, no qual o ar é administrado através de uma máscara acoplada ao nariz, que é a máscara nasal, ou ao nariz e à boca, que é a máscara facial, conectada a um respirador, que emite um fluxo de ar que gera pressão positiva na viária do paciente, certo? Isso é muito comum, que a gente utiliza hoje. A pressão positiva pode ser aplicada de duas formas. Vamos lá. Um nível de pressão positiva contínua em vias aéreas, que é o famoso CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, né? Então, CPAP, e a ventilação em dois níveis de pressão, que a gente chama de BiPAP, né? Que vem de Delivery Positive, né? Então, resumindo, a gente tem o CPAP e BiPAP, tá bom? Vamos lá. No uso do CPAP, o valor pré-determinado da pressão permanece constante durante todo o ciclo respiratório e o trabalho respiratório é inteiramente realizado pelo paciente. Ao utilizar o BiPAP, a pressão é maior na inspiração e menor para um nível mais abaixo na expiração. Embora a ventilação mecânica invasiva possa restabelecer a oxigenação, aliviar o trabalho respiratório, e a diminuição, a dispneia pode acarretar complicações respiratórias hemodinâmicas. O uso da máscara nasal possibilita a fala e a deglutição, oferece menor possibilidade de broncoaspiração em caso de vômitos, que é êmese, né? Facilita a expectoração e causa menos aerofagia e claustrofobia, né? A máscara facial impede o vazamento de ar pela boca e pode ser mais facilmente adaptada à face do paciente com edentulismo, que é a perca de dente, principalmente no caso de idosos, ou dispneia muito acentuada. As máscaras nasais, assim como as faciais, estão disponíveis em diferentes tamanhos. O tamanho adequado é fundamental para o sucesso da ventilação
não invasiva por pressão positiva. Aí vem aí, ó, as vantagens e desvantagens. A vantagem: modo de ventilação mecânica segura e eficiente, possibilidade de uso intermitente, preservação da fisiologia das vias aéreas superiores, deglutição e fala, facilidade de instalação e interrupção do método, maior conforto para o paciente, menor uso de sedação, possibilidade de eliminação das secreções de um modo mais fisiológico, menor risco de pneumonia, diminuição do tempo de internação e menor custo do tratamento. E as desvantagens: não garante a administração de volume corrente constante, maior lentidão na correção das alterações gasométricas, necessidade de colaboração do paciente, né? Então, essa maior lentidão na correção de alterações gasométricas, né, que é a questão da gasometria arterial, né, demora mais para a gente observar na gasometria. Risco de êmese e aspiração podem levar a posterior intubação em condições piores, né, e possibilidade de retenção de secreções. Indicações: pneumonia, processo inflamatório que produz exudato como resposta à inflamação que é depositado nos alvéolos. Aumenta a espessura da membrana respiratória, consequentemente diminuição da hematose, levando à insuficiência respiratória. E insuficiência respiratória tipo 1, hipoxêmica, normocapnia, definida pela pressão parcial de O2 menor ou igual a 50 torrs, que torr significa equivalente a 1 milímetro de mercúrio, certo, gente? Por isso que eu botei asterisco aí, tá lá embaixo na observação para a melhor observação, que eu encontrei nessa literatura que eu pesquisei essa questão desses 50 torr, né? Em ar ambiente, tipo 2, hipoxemia e hipercapnia, definida pela pressão parcial de CO2 maior ou igual a 50 torr. Bom? Indicações: DPOC agudizada, ocorre diminuição do calibre das vias aéreas respiratórias, como redução do fluxo aéreo. Em resposta, o organismo aumenta o trabalho respiratório, usando musculatura acessória, podendo evoluir para fadiga respiratória e retenção do dióxido de carbono. Edema pulmonar cardiogênico. Primeiro, causa deteriorização da ventilação, da mecânica ventilatória, com aumento da resistência de vias aéreas e diminuição da complacência pulmonar. Esses efeitos aumentam o trabalho respiratório e o gasto de oxigênio pela ventilação. Segundo, o maior, né, do trabalho respiratório, o aumento do trabalho respiratório, na verdade, e ou diminuição da pressão pleural ocasiona o aumento da pós-carga e pré-carga, né, ventricular. A aplicação, e terceira, a aplicação da pressão aumenta, né, aumento de pressão positiva contínua, diminuição da frequência respiratória e a pressão parcial de CO2, do dióxido de carbono, a pressão transpulmonar e o trabalho respiratório. Também a indicação: a apneia obstrutiva do sono é caracterizada por perda do tônus da musculatura respiratória das vias aéreas superiores durante o sono. Como resultado, a faringe colaba durante o sono, levando à apneia obstrutiva. A ventilação de pressão positiva pode evitar o colapso das vias aéreas superiores. Desmame, insuficiência respiratória aguda após o desmame e a antecipação da extubação. A ventilação não invasiva por pressão positiva tem sido proposta como alternativa para evitar a intubação traqueal e duas complicações. Parada cardiorrespiratória, né? Ou parada simplesmente respiratória. Essas condições clínicas implicam a intubação orotraqueal. Inabilidade que aí são as contraindicações, inabilidade de eliminar secreções e deglutir. Um dos fatores limitantes da ventilação não invasiva por pressão positiva é o acúmulo de secreções. Sem tosse eficaz, nesses pacientes indica-se a intubação orotraqueal, que possibilita a aspiração adequada das vias aéreas. Rebaixamento de nível de consciência pela incapacidade de cooperação,
né, de cooperação do paciente e manutenção das vias aéreas que comprometem a ventilação mecânica não invasiva com pressão positiva. A impossibilidade de cooperação pelo paciente, então prejudica o ajuste da máscara e a adequação da troca gasosa. Nesses casos, se faz necessária sedação, intubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva. Trauma facial, quando o trauma impede a adaptação adequada da máscara e às vezes se faz necessário traqueostomia. Hemorragia gastrointestinal é contraindicada nos casos de hemorragia digestiva alta, principalmente se houver choque hipovolêmico. A obstrução de vias aéreas por corpo estranho, se a obstrução for intensa, faz necessária a utilização de crico e ou traqueostomia, né, abaixo do nível de obstrução de vias aéreas invasivas. Complicações, arritmias cardíacas podem surgir essencialmente devido às pressões intratorácicas, né? Então, as arritmias cardíacas podem surgir essencialmente devido às pressões intratorácicas, necrose na pele, né, complicação muito comum que pode ser facilitada por ajuste, né, questão da pele, evitar o uso de material menos rígido ou colocação de protetores entre a máscara e a pele. Distensão gastrointestinal surge pela aerofagia nos pacientes que necessitam de altas pressões intratorácicas ou respiratórias. Irritação ocular pode ocorrer em função do vazamento de ar na porção superior da máscara, principalmente na conjuntiva, e pode causar também secura na mucosa, né, do globo ocular. Depressão, angústia e solidão pela dificuldade do paciente em se comunicar com os profissionais da saúde. Equipamentos e materiais: gerador de fluxo para CPAP ou ventilador BiPAP, filtro, conexão de oxigênio, traqueia, máscara nasal ou facial de tamanho apropriado, fixação da máscara. A educação do paciente e família. Então, o enfermeiro deve envolver o paciente e sua família no planejamento e implementação dos cuidados de enfermagem, orientar o paciente quanto ao tratamento e possíveis eventos decorrentes do uso da ventilação mecânica não invasiva, orientar o paciente para acionar a enfermagem em caso de náusea ou exacerbação da dificuldade, e aqui as ações, né? Lavar as mãos, verificar o funcionamento do aparelho, gerador do fluxo, fluxômetro, respirador tipo BiPAP, avaliar e registrar o estado de consciência do paciente antes de iniciar o procedimento, posicionar o paciente confortavelmente e elevar a cabeceira de 30 a 45 graus, fixar a máscara, né, através das tiras de velcro, evitando vazamento de ar, pressões exageradas, planejar com o paciente uma linguagem comum, manter a monitorização contínua da oximetria de pulso com seus respectivos alarmes ligados, escolher a máscara facial ou nasal mediante a necessidade do paciente, monitorar pulso, orientar o paciente a comunicar a ocorrência de dor, desconforto, né, a saída da máscara, náusea, vômito, observar com frequência a tolerância da ventilação não invasiva, né, evolução de dispneia, uso de musculatura acessória, estado de consciência e conforto do paciente. E as considerações: reduz a transmissão de micro-organismos, né, o estado comatoso é contraindicado absoluta, facilita a expansão pulmonar, o vazamento prejudica a oxigenação da pressão exagerada, causa lesões cutâneas, reduz a ansiedade, facilita a identificação de anormalidades e realização de intervenções. E esta monitorização deve acontecer em intervalos menores na fase inicial, com o objetivo de garantir uma adequação rápida do paciente ao médico. E os resultados esperados: manter a ventilação e a oxigenação adequada, manter adequada a pressão parcial do oxigênio, PaO2, manter padrão respiratório adequado, manter integridade cutânea da documentação e educação do paciente e família, data e horário da instalação da ventilação não invasiva, ajuste da ventilação não invasiva, frequência respiratória do O2, tipos de ventilação, pressão respiratória final do CO2, né, PIP, que é resultados de gasometria, proteção da pele, valores hemodinâmicos, resultados inesperados, intervenção